Olá, pessoal. Bom, ainda na linha de regulação de pH, eu quis fazer esse vídeo sobre distúrbios ácido-base e potassemia, né? Ou seja, níveis de potássio no sangue. Qual que é a relação? Né? Por que é tão comum o paciente ter um distúrbio ácido-base e desregular a potassemia? Então vamos dar uma olhada. Trouxe esse contexto clínico, né? Então, temos aqui um paciente do sexo masculino, 62 anos, hipertenso, diabético do tipo 2, apresenta quadro de cansaço progressivo nas últimas semanas, associado a inchaço nas pernas e dor no peito ocasional. Ao exame físico é observado edema bilateral em membros inferiores e pressão arterial de 150 por 95 milímetros de mercúrio. Ele também apresenta taquipneia, né, que é aquela respiração muito rápida. Exames laboratoriais, né? Aí temos aqui uma creatinina elevada, ureia também elevada. Ele tá com uma hiperpotassemia. O pH dele tá baixo, né? Tá em acidose. O bicarbonato dele também tá baixo, ou seja, é uma acidose metabólica, né? Tá pH baixo, o bicarbonato também baixo. A culpa deve ser desse bicarbonato, né, que tá baixo. Então é uma acidose metabólica, né? E a glicemia dele está elevada, condizente aí com a situação dele de ser diabético, né? Então, muito bem. A primeira coisa assim que a gente tem que ver, né? Então, ele tem uma doença renal crônica, né? Então, ele tá com disfunção renal. O que a gente pode ver pela creatinina alta e pela ureia. Creatinina é o principal marcador da filtração glomerular. A ureia acaba dando ali também uma dica de como estão os transportes tubulares. Os dois juntos são ótimos marcadores de função renal. Então, ele tá com uma disfunção renal. Muito bem. Será que por isso que ele está tendo então uma acidose, né? Então vamos lembrar disso, né? Lá nos rins, nós temos lá na parte distal do néfron uma importante secreção de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato para o nosso corpo. Então, só por isso, né? Só pelo tecido renal estar funcionando de forma ineficiente, isso já poderia então explicar uma acidose metabólica, né? Provavelmente devido à retenção de ácido, ao mesmo tempo que não está conseguindo ser eficiente na reabsorção do bicarbonato. Tá? Então a doença renal pode estar trazendo essa acidose metabólica. Muito bem. Mas e o potássio, né? Por que o potássio está alto? Então, se a gente olhar aqui o valor de referência, por que esse potássio está ficando alto? Bom, vamos lembrar, né, de que nessa região do rim, né, vamos pensar o néfron nessa região dele, a gente tem uma importante secreção de potássio. Se o rim não está funcionando adequadamente, pode ser que esse potássio esteja acumulando no meu sangue, né? Ou seja, ele está tendo um problema de retenção do potássio, assim como ele está retendo ácido, ele está também retendo potássio. E isso então poderia explicar a hiperpotassemia. Muito bem. Mas tem uma outra coisa que também pode estar acontecendo, né? Então, o excesso de hidrogênio lá, né, no nosso sangue, o excesso de hidrogênio, ele tem uma ação de inibir a bomba só de potássio, né? Então, numa situação de acidose metabólica, quando você tem excesso de hidrogênio no sangue, a bomba só de potássio fica inibida. Se ela está inibida, ela não vai conseguir captar potássio com eficiência e esse potássio vai começar a acumular no sangue, tá? Podendo também justificar a hiperpotassemia do paciente que está em acidose, né? Então veja, a acidose ela vai ter, obviamente, muito hidrogênio no sangue. O hidrogênio em excesso ele vai prejudicar a atividade da bomba e com isso então você vai ter aumento de potássio no sangue, né? Porque a bomba justamente fica bombeando potássio para dentro das células. Se ela não está funcionando, o potássio então vai começar a acumular no sangue. Bom,
E aí, né, para saber se é um distúrbio ou outro, né, ou que está gerando essa hiperpotassemia, né, ou seja, a hiperpotassemia do paciente é devido à retenção, né, como a gente viu, né, o rim pode simplesmente não estar fazendo a excreção adequada de potássio e ele pode então estar ficando acumulado no sangue, ou será que é a acidose o principal componente que está levando ao distúrbio de potássio? Né? Ou seja, o indivíduo fez uma acidose metabólica e essa acidose então levou ao distúrbio de potássio. Qual será que é o principal componente que está levando à hiperpotassemia? Uma retenção pela falha da função renal ou é a acidose, né? Então seria a inibição que o hidrogênio faz na bomba e isso então estar levando à hiperpotassemia. Na verdade, para saber isso, o que geralmente pode ser feito, né? Então, eles precisam corrigir o pH do paciente até que bicarbonato esteja em níveis normais e aí observa o potássio. Se ele continuar alto, então provavelmente o problema é a retenção. Tá? Mas se você corrigir o pH, o bicarbonato normalizar e isso fazer com que o potássio volte ao normal, então provavelmente o culpado pelo excesso de potássio era principalmente a acidose. Você corrigiu a acidose, o potássio é corrigido. Se você corrigir a acidose e isso não corrigir potássio, provavelmente a culpa é da retenção pela falta de função renal. Muito bem. Uma outra coisa também interessante, ainda falando de potássio, né, de distúrbio ácido-base, é isso aqui, né? Então, a gente viu então que a acidose pode levar à hiperpotassemia. Pois é, mas acontece que a hiperpotassemia, ela também pode levar à acidose, né? Então, o que acontece? É por culpa desse transportador aqui no néfron distal, tá? Esse trocador de potássio e hidrogênio. Então, numa situação em que a potassemia está alta, ou seja, o potássio no nosso sangue está alto, esse transportador trabalha menos. Né? Aí, com isso você vai reabsorver menos potássio, é verdade, mas vai também secretar menos hidrogênio por lumen tubular. Se você secreta menos hidrogênio, onde é que ele vai acumular? No nosso sangue. Tá? Vai sair menos na urina, vai acumular mais no nosso sangue, né? Ou seja, uma hiperpotassemia por diminuir o trabalho desse transportador no néfron distal pode também gerar uma acidose metabólica, tá? Isso aqui não é tão comum, né? O mais comum é a acidose fazendo um distúrbio de potássio. Por quê? Um pequeno distúrbio de potássio ele já acaba dando clínica, né, para esse paciente. Então, assim, provavelmente nem dá tempo de fazer a acidose. Ele já vai estar no hospital devido ao distúrbio do potássio. Mas isso aqui pode acontecer também. Né? Então, será que o nosso paciente, né, que ele tinha então a acidose e fez uma hiperpotassemia, será que essa hiperpotassemia não pode agravar ainda mais a acidose, né, por atrapalhar ainda mais a secreção de hidrogênio nos rins e assim a excreção de ácido do corpo, né? Então é um paciente complicado. Bom, caso você tenha dúvidas, não hesite em mandar um e-mail para esse aqui que está na tela.